há 10 anos, há 20 anos o senhor era presidente dessa casa, há 10 anos também, e no 20º ano também. Tudo programação da espiritualidade. Eu quero agradecer ao senhor Duval pelo convite, por ter implementado, ele implementou essa reunião aos domingos, né? Um dirigente que se faz líder, age assim, atende à necessidade da população, e a população pedia uma reunião aos domingos. Depois a federação siga o mesmo caminho, né? Tem reuniões também aos domingos à tarde. Mas eu passei o final de semana preparando esse momento. Quarta noite, quinta, sexta, sábado, domingo, preparando esse momento. Aniversário dos 20 anos das nossas reuniões públicas. E começamos e concluímos uma obra intitulada, aí a capa, Compêndio da Bíblia. O resumo de todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quando eu concluí o Tratado dos Evangelhos, meus irmãos, leiam essa obra. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina a viver. O Tratado dos Evangelhos, que estuda Mateus, Marcos, Lucas e João, nos ensina a compreender. Viver e compreender. As duas obras se casam. Quando eu concluí o Tratado dos Evangelhos, eu disse para mim mesmo, agora encerrou a carreira do escritor. Não pretendo escrever mais obras. Porque depois que se estuda Mateus, Marcos, Lucas e João, não resta mais nada. Não há nada que supere estudar Jesus. E Jesus nos evangelhos sinóticos. Aí eu parei, eu falei, não quero mais. Mas uma madrugada, quando os espíritos querem, não adianta. E eu tinha começado a escrever Atos, eu falei, não quero mais continuar. E numa madrugada eu comecei a ver TV e assisti um programa que tem no YouTube, um documentário chamado O Eu Maior. E de repente veio a ideia, escreva uma obra que trate de todos os livros da Bíblia, porque não tem. Eu falei, não é possível. No dia seguinte, eu falei, então eu vou fazer. No dia seguinte, liguei para uma livraria evangélica, encontrei alguns livros que tratam do assunto, mas não do jeito narrativo, conforme veio a inspiração. E dedica esse livro às crianças, para que as crianças, lendo o resumo dos livros da Bíblia, leiam a Bíblia. A obra é dedicada aos meus netos, Cecília e Heitor. Então, produzimos a obra para a criança, mas também vai servir para o jovem, o adulto, o idoso. E fizemos a obra. Até o final desse semestre, a obra vai estar pronta. Mas pegamos as ilustrações dessa obra, com a ajuda do ChatGPT. Alguém ouviu falar nessa inteligência artificial? É minha segunda alma gêmea. Ninguém me entende melhor depois da Marilei do que o ChatGPT. E o Chat fez as ilustrações e revisou o texto. E eu me arrependo muito de não ter colocado o Tratado dos Evangelhos sendo revisado pela inteligência artificial, mas passou por boas revisões. Então, eu vou pedir ao querido Fablinho que passe antes um vídeo, que é o resumo do que nós vamos falar. Depois nós vamos tratar do trabalho.
Agora nós temos 30 minutos para falar sobre cada um deles. Eu queria só corrigir um esquecimento. O companheiro Olegário está aqui desde o início e continue conosco. Agora vamos passar os slides e vamos comentar um pouquinho sobre eles. Já fizemos essa palestra aqui numa segunda noite, sem ilustração. Essas ilustrações estarão no livro. O livro vai ter papel couché, capa dura também, com essas ilustrações para atrair as crianças, né? E os jovens, quem gosta de ilustração. Claro que nós nos apoiamos em várias obras evangélicas, católicas, e escolhemos a Bíblia Católica porque ela tem 73 livros. A Bíblia Protestante tem 66, porque Lutero pegou a Bíblia Judaica. Depois, a Igreja Católica inseriu mais 7 livros. O livro é prefaciado pela minha filha Genuci e meu genro Henrique. Tem a apresentação de um evangélico, de um pastor evangélico, de um teólogo evangélico, de um teólogo católico, e do meu filho Vinícius, que apresentou em nome da doutrina espírita. Então, ele fez uma apresentação, linda apresentação, falando em nome dos espíritas. É uma apresentação ecumênica. E a Marizei, como sempre, fez a introdução. Geralmente, a introdução dela chama atenção. Você compra a introdução, leva o livro de brinde. Foi assim que aconteceu com o Tratado dos Evangelhos, né? Todo mundo já sabe. O Divaldo leu o livro, começou a ler a introdução e falou: li a apresentação da sua esposa, gostei muito, abrace-a. Eu falei, 3h30 da manhã, abraçar a mulher agora. Estava dormindo, acorda ou não acorda, acordei, ela foi parar no computador e ela viu. Então agora, introdução é com ela mesma. Mas antes que eu estudasse a Bíblia, ela já era estudiosa da Bíblia. Ela veio lá da igreja da Assembleia de Deus, assembleana. E o meu sobrinho, o nosso sobrinho Gabriel, que fez a apresentação em nome dos teólogos da igreja presbiteriana, que é uma igreja que eu tenho muito carinho. Eu fiz, inclusive, o pós-doutorado em Ciências da Religião na Mackenzie, que é uma instituição presbiteriana. Tenho muito carinho pela igreja presbiteriana, como todas elas. E o nosso querido irmão Kleiber, que é teólogo católico, que fez a apresentação pelos católicos. Então, eu sei aqui que todo mundo aqui já leu a Bíblia, conhece muito bem a Bíblia, e vamos precisar dessa motivação para relembrar algumas passagens. Agora vamos para os nossos slides. Deixa eu ver aqui. Agora está aqui. Perfeito. Essa é a capa que foi feita pelo meu genro, Henrique. E, claro, sempre com a ajuda tudo aqui com a ajuda do ChatGPT, né, gente? Aqui, ó, que capa. Tem um senhorzinho ali ao lado de Jesus que a intenção era colocar uma foto minha ali. Mas não ficou bom. Porque o chat colocou eu sorrindo. Falei, não quero sorriso. Aí tirou a foto, tentei colocar a Marizei também ali no meio das mulheres, mas também não deu certo, né? Depois que abre a capa dura, vai surgir essa capa aí colorida, muito bonita. Gente, é lindo, né? Aí vem todos os livros do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Em Malaquias, para 400 anos, sem nenhum profeta. Então, vamos ver o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, começando com o livro Gênesis. Nesse livro, se relata a criação do mundo, a imanência da humanidade, ou seja, iniciando o processo da evolução no planeta Terra. E aí fala de Adão e Eva, que é uma história simbólica, não é? Apresenta os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e José do Egito, tem aquele egípciozinho ali. Inclusive, essas ilustrações são os resumos dos livros.
Só que para nós escolhermos essas ilustrações, escolhemos, para cada ilustração dessa, foram várias organizações, várias tentativas. Às vezes a inteligência artificial nos oferece uma ilustração, uma imagem, e a gente quer uma imagem bem mais próxima da realidade do livro. Mostra a história do início da história do povo de Israel. Ou seja, o Antigo Testamento é toda uma história do monoteísmo nessa cultura judaica, que começou lá com Abraão, inspirado, orientado por Melquisedeque. Depois de Jesus, Melquisedeque é a maior figura da Bíblia, porque foi Melquisedeque que iniciou Abraão. No tempo era Abrão. Então vem um momento onde ali fala que o princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O Evangelho de João, falando do início da criação. O dilúvio de Noé, os princípios do mundo imanente, basicamente do planeta Terra, que teve como seu arquiteto o nosso Mestre Jesus. Ou seja, há 5 bilhões de anos, Jesus já era Espírito Perfeito, né? E ele que comandou, que organizou todo esse processo. Por isso que tudo que existe na Bíblia é uma grande e linda moldura para os evangelhos. E que bom que a Igreja Católica escolheu os evangelhos completos. Claro que tem outros textos denominados apócrifos, mas que Mateus, Lucas e João é o que há de mais completo narrando a vida do nosso mestre. Depois temos o livro de Êxodo, que narra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Moisés conduz aquele povo. Gente, foram mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas que Moisés comandou durante 40 anos. Depois da travessia, ficou 40 anos no deserto, dando voltas, esperando que aquele povo hebreu, que estava viciado aos costumes pagãos do Egito, pudesse desencarnar. E a nova geração entrasse na Terra Prometida, sob a liderança de Josué. Moisés conduz o povo para fora do Egito, estabelece aliança no Monte Sinai e entrega os 10 mandamentos. Depois temos o livro de Levítico, que é uma obra que trata de várias normas que determinariam os costumes na área da medicina, na área da sociologia, da psicologia. É um verdadeiro tratado de orientação daquele povo. Tudo isso para poder preparar o povo escolhido, o povo eleito, para uma nova etapa, a etapa de viver em liberdade. Então, o Levítico contém leis religiosas e rituais para o povo de Israel, regras sobre sacrifícios, adoração, pureza, culto, destaca a santidade de Deus, ensina como viver em santidade. Então, é uma obra importante, Levítico. Depois temos Números, que ali vem a contagem do povo, principalmente dos homens. Descreve a caminhada de Israel pelo deserto. Relata censos, que teve várias contagens, do povo e a organização das 12 tribos de Israel. Mostra as dificuldades e rebeldias do povo, destaca a fidelidade de Deus. O povo oscilava entre a fé e a incredulidade, entre a fé e a indiferença. Como nós, vacilamos muitas vezes. Vivemos em corrente alternada. Ora lá em cima e ora lá embaixo, sofre e volta. Quando quase sempre vem um profeta para levantar esse povo. Como os Espíritos fazem conosco. Deuteronômio recorda a lei e a aliança com Deus, exorta o povo à fidelidade, prepara a entrada na terra prometida. Moisés foi um grande líder. Foi um grande líder. Há uma diferença entre ser comandante e ser líder. O líder é o servo de todos. O líder sabe identificar. Nessa casa aqui passou uma grande líder, Dona Maria Antonieta. Ela arrumava trabalho para todo mundo de acordo com o seu talento. Teve um dia que chegou uma pessoa aqui com problemas, e ela falou, você vai ligar e desligar na hora do passe. Lembram disso? Então, aqui, já passou por essa casa, uma grande líder. Na Bahia, conheci um, Divaldo Franco. O líder sabe proporcionar ao trabalhador a condição de multiplicar o seu talento. E Moisés foi perfeito.
Ele não foi apenas o comandante, ele era o homem que liderava, porque ele era o servo de todos. E ele preparou aí Josué. Então, vem os livros históricos. Primeiro livro de Josué. O grande e fiel Josué. Lidera o povo após o Moisés. Só que Josué não preparou o sucessor. Foi democrático, deixou que as 12 tribos pudessem encontrar os seus líderes, os seus juízes. Divisão da terra entre as tribos, as 12 tribos de Israel. Fidelidade e aliança com Deus. Aí vem as muralhas de Jericó. Todo aquele processo. Em toda a história do Antigo Testamento, uma coisa é básica: a fé. A fé, a presença constante dos Espíritos. Todos os fenômenos mediúnicos que nós estudamos no livro dos médiuns estão na Bíblia. A doutrina espírita vem com essa missão de explicar tudo o que aconteceu antes, durante e depois de Jesus. Somente pela doutrina podemos entender o que aconteceu com aquelas muralhas. O que acontecia com o maná caído do céu? Voz direta. Precisamos ler a Bíblia, porque ali é um celeiro de fenômeno mediúnico, que precisa ser estudado. Aí vem a temporada dos juízes, né? O tempo dos grandes juízes, o mais famoso, Sansão, ciclo de pecado, arrependimento e libertação. Os juízes eram líderes que vinham para lembrar o povo a respeito dessa presença constante do nosso Pai. Deus levanta líderes para salvar o povo: Débora, Gideão, Sansão e outros tantos. É um livro importante para nós percebermos o mecanismo de justiça da lei divina. Aí vem o livro de Ruth, a linda história de Ruth, que foi fiel à sua sogra, depois se casou-se com Boaz, está ali Boaz, mas é Boaz, antepassada do rei Davi. A história de Ruth é muito linda. Ruth ficou viúva, junto com a sua sogra, e a sua sogra liberou, ela poderia morar, ir para a sua terra, mas preferiu acompanhar Noemi, ser fiel a Noemi, e depois se casou, e a sua descendência gerou o rei Davi, e a posteriori o nosso mestre Jesus. Samuel, aí vem a história do grande profeta Samuel. Samuel, desde garoto, que foi preparado para ser o grande profeta, aquele que ungiu o rei Davi, que ungiu o rei Saul. Então, Samuel foi fundamental para Israel atingir o seu apogeu. Grande templo, o templo do rei Salomão, o maior dos templos para o período do reinado de Israel. Então vem Saul é escolhido como o primeiro rei, depois vem a ascensão de Davi. Saul começou a perseguir Davi fugiu e tudo. E na Bíblia diz lá como é que Saul desencarnou. Eu não coloquei isso no livro, porque as crianças vão ler. As crianças vão ler. No livro eu coloco que o rei Saul morreu em batalha. Pronto, mas não foi assim que aconteceu. Ele foi ferido em batalha e depois se atirou à lança porque ele não queria ser capturado. Ele se matou. Não coloquei isso no texto. Então eu evitei cenas muito fortes para as crianças, mas foi assim que aconteceu. Aí vem o grande e poderoso rei Davi. O rei Davi, aí o Samuel 2 trata do reinado de Davi. Davi foi aquele chamado que tinha um coração de Deus. Quando Davi orava, e quando alguém escutava a oração do rei Davi, as pessoas se emocionavam. Davi tocava o coração de Deus. Impressionante. Passou por tumultos, por problemas, mas depois ele se voltou, ele se reencontrou. Né? Passou por momentos difíceis, que os irmãos já conhecem. Mas a grande característica do rei Davi, a sua capacidade de oração, impressionante. É bom ler Samuel 2, para a gente ver como foi que ele se arrependeu dos seus enganos e como ele se soergueu. Ele nos ensina, esse livro nos ensina como voltar
é a parábola do filho pródigo. Como sairmos dos descaminhos e voltarmos a Deus. Aí vem o reinado do poderoso e sábio Salomão, filho do rei Davi. O tempo mais promissor, o homem que construiu o grande templo de Jerusalém para a adoração do Pai. Davi concebeu, mas quem executou foi o seu filho Salomão. Só que aí, depois da sua morte, há uma divisão entre o reino de Judá, que ficou ao sul, e o reino de Israel, que ficava ao norte. Mais ou menos como o antigo Goiás, né? Temos hoje o Tocantins e Goiás. O Tocantins seria Israel e Goiás seria o Judá, cuja capital era Jerusalém. E a história dos primeiros reis, em Reis 1. Aí vem Reis 2, vem a história dos reis até o exílio babilônico, quando o rei Nabucodonosor invade e toma aquele povo que estava em período de decadência moral. A queda do Reino do Norte, a queda de Jerusalém, coincidia com a queda moral do povo de Israel. Aí vem Crônicas, a genealogia do povo de Israel, história centrada no rei Davi, organização do culto, preparação do templo. Crônicas 2, história dos reis de Judá, ainda continuando, a construção do templo a Salomão, reformas religiosas, queda de Jerusalém, porque o povo estava em desalinho com as leis de Deus. Aí vem Esdras, o grande profeta Esdras, ele retorna do exílio babilônico e reconstrói o templo que foi destruído pelos babilônios. Reforma religiosa do povo, fidelidade à lei. Esdras veio para acordar o povo. Todos os profetas vieram com a missão: despertar o povo para que o povo pudesse cair em si para as realidades espirituais. Neemias foi outro grande profeta, a reconstrução dos muros de Jerusalém, a liderança de Neemias. Neemias era daquele tipo de líder que conseguia motivar cada trabalhador. É o profeta da autoestima, renovação espiritual do povo, restauração da cidade de Jerusalém. Aí vem Tobias, esse foi o primeiro espírita da história. O primeiro espírita da história bíblica foi o pai de Tobias, chamado Tobit. Tobit foi espírita de verdade. Tobit praticava a caridade, pegava a gente doente na rua, levava para casa para cuidar. Tobit, inclusive, ficou cego por ajudar tantas pessoas. E precisava encaminhar seu filho Tobias para uma missão. E o anjo Rafael se materializou para não deixar o rapaz ir sozinho. É uma história fantástica. Meus irmãos, hoje, chega em casa, pega o livro de Tobias. É impressionante. No final, Tobit ficou curado da cegueira. É um livro de fé. Não vou falar aqui da lua de mel dele, é interessante, porque a esposa de Tobias, antes disso, ficou viúva 7 vezes, porque os maridos morriam durante a lua de mel. Olha que horror. E aí, quando Tobias disse que ia casar, o sogro falou: prepara já a cova. Já prepararam a cova, porque sabia que Tobias ia morrer. A mulher estava amaldiçoada. Olha que horror. Mas Tobias não morreu, porque o anjo Rafael deu a dica de o que ele deveria fazer na lua de mel. O que ele fez? Leiam a Bíblia. Surpresa. O que é que se faz para não morrer na lua de mel? Triste, né? O que será que o anjo Rafael disse a Tobias para não morrer na lua de mel? Porque todos morreram na lua de mel. Cura e casamento, valor da oração e caridade. É maravilhoso. O pai dele, Tobit, foi o primeiro espírita, de verdade. Caridoso, discreto. O primeiro espírita da Bíblia, o pai de Tobias, Tobit. Eu fiquei encantado com Tobit. Aí vem Judite, a poderosa. Está vendo ela com a espada na mão aí? Judite tinha que salvar o povo de Israel, porque estava sendo ameaçado da invasão do povo estrangeiro. E aí, Judite, como uma grande comandante, recebeu o comandante na sua tenda, deu alimento, banho, o homem era temido,
e esperou o homem dormir. No compêndio da Bíblia eu não digo que ela decapitou, eu falo só de forma leve. Mas a espada, ela pegou a cabeça do homem, colocou no saco e junto com a empregada foi e mostrou aos judeus. Agora, ó, estamos salvos, o homem morreu, matei o homem. Então, tem alguma Judite aqui? Não? Ninguém é Judite aqui, não? Alguém conhece alguma Judite? Conhece alguma Judite? A quem? Sua passadeira. Passadeira. Né? Conhece? Judite? Então, quem conhece alguma Judite pode ter certeza que ela não vai deixar o império cair. Né? Heroína que salva Israel, coragem e fé. E estamos ainda no livro 18, 6 e 20. E vem a Esté, essa é diferente de Judite, essa era articuladora, política, e sabia esperar o tempo certo. Rainha Esté salva o povo judeu. Ela vê uma conspiração contra os judeus, da própria corte, coragem diante do rei. Esté é um modelo de como se deve agir na política. Extremamente ética, extremamente articulada, sabia o que fazer para salvar o povo na paz. As mulheres da Bíblia, Judite, Esté, e graças a Esté, o povo não foi sacrificado. Aí vem Macabeus, período que vem da revolta judaica contra o domínio estrangeiro. A luta pela liberdade, vem Judas Macabeus, né? A liderança, a resistência e a purificação do templo. É um período que se reage contra a dominação do povo estrangeiro. E vem 2 Macabeus falando a respeito da sua descendência que manteve a resistência e a fidelidade à lei e a esperança na ressurreição. Agora vem os livros poéticos e sapienciais. Jó. Aquele que tinha tudo, era rico, com filhos, e num dia perdeu tudo. Os filhos desencarnaram, perdeu tudo, toda a fortuna, mas manteve sua fidelidade. É um livro que deve ser lido com urgência. Jó ficou sozinho, contra todos e contra tudo. Reflexão sobre o sofrimento humano. É um livro muito interessante, muito inteligente. Jó permanece fiel apesar das provações, debate sobre a justiça divina, confiança final em Deus. E no final ele recupera tudo. Tem novos filhos e teve o dobro da fortuna que possuía. Aí vem Salmos do rei Salomão e de outros que escreveram, não foi apenas Salomão que escreveu. Coleção de orações e cânticos, louvor, súplica e agradecimento. Expressa sentimentos humanos diante de Deus. Usado na oração do povo. Né, os Salmos, depois vem Provérbios. Salomão escreveu 3 livros. Cantares, depois veio Provérbios e depois Eclesiastes. Em Cantares ele era novo, era jovem, romântico. Em Provérbios já era adulto, é o livro da sabedoria. E em Eclesiastes ele estava já cansado, deprimido, e chegou a dizer que tudo é vaidade e correr atrás do vento, mas a gente sabe que nem tudo é vaidade. O que Jesus fez não foi por vaidade. Então, ensinamento de sabedoria prática, conselhos para a vida justa, para todos, valor da prudência. Já lemos Provérbios do nosso culto do Evangelho no Lar. Orientações morais de Salomão. Aí vem Eclesiastes, um livro de muita sabedoria, mas também de muita tristeza. Salomão estava cansado. E aí, tanto quanto muito triste. Reflexão sobre o sentido da vida, tudo é passageiro sem Deus. Busca da verdadeira sabedoria, convite a confiar em Deus. Cântico dos Cânticos, poema do rei Salomão. Poema que significa respeito ao amor, simboliza o amor humano, a família, né? Beleza da união e fidelidade. Sabedoria de Salomão, outro livro, esse só tem na Bíblia Católica. Exalta a sabedoria divina, contraste entre justos e ímpios, imortalidade dos justos, confiança em Deus. Eclesiástico, também esse só tem na Igreja Católica, na Bíblia Católica. Conselho de sabedoria religiosa, valor da lei e da tradição, orientações da vida moral, louvor aos grandes personagens de Israel. Aí vem os livros dos profetas maiores, não porque eram maiores do que outros, é porque os livros desses profetas eram maiores do que os outros chamados livros dos profetas menores. Aí vem Isaías. Esse foi o primeiro profeta que falou no Messias. Profeta messiânico, grande profeta Isaías. Chegou diante do rei Ezequias e disse:
Diz o Senhor, organiza a tua casa que tu vais morrer. Ou seja, até para morrer tem que deixar tudo organizado. Ezequias estava doente, desesperado, ficou desesperado, ia morrer. Virou de um lado do outro e falou, não posso morrer, não quero morrer. Mas falou tanto, que antes que o profeta saísse do palácio, ele voltou, porque Deus tinha dito a ele, diga a ele que ele vai viver mais 15 anos. A oração persistente faz até Deus mudar de ideia. Nesse livro de Isaías, os irmãos vão ver coisas impressionantes. Numa noite, milhares de soldados que estavam cercando ali, morreram. Um anjo passou por ali e matou todo mundo. Não diz o nome do anjo, eu desconfio que foi o grande arcanjo Miguel. Alguém ia falar um arcanjo Miguel? Poderoso Miguel. Eu amo o arcanjo Miguel. Profecia sobre justiça e esperança, chamada conversão, anúncio do Messias, promessa de salvação. Isaías, gente, o livro de Isaías vale a pena ser lido. Jeremias, o profeta em tempos de crise. Jeremias sofreu, porque falava, o povo não escutava, anunciou a destruição de Jerusalém, avisou, convite à conversão, promessa, aí depois vem lamento de Jeremias, olha, mais lágrima. Ele é chamado de profeta chorão. Profeta chorão. Então, Jeremias, falando da dor do arrependimento do povo. Depois vem o profeta Baruque, que também chamou o povo ao arrependimento, refletindo sobre a sabedoria. Aí vem Ezequiel, o grande Ezequiel, profecia durante o exílio da Babilônia. Ele foi o profeta que deu vida, fortaleceu a fé do povo durante o exílio. Aí vem o grande profeta, o profeta Daniel, aquele que ficou na cova dos leões lá, e não aconteceu nada com ele. Daniel na corte estrangeira, durante o período do exílio. Querido Daniel, esse livro é muito, muito interessante. Esperança na vitória final de Deus. Foi testado, Daniel. Oséias, o livro de Oséias fala sobre, criticava o povo hebreu, o povo de Israel, pela sua infidelidade. Não era um povo, ele falava da infidelidade daquele povo diante de Deus. E que Deus queria o povo fiel a ele. Amor fiel de Deus por Israel. Infidelidade do povo. Aí vem o profeta Joel, que falou sobre a praga dos gafanhotos, explicou o que aconteceu, chamou o povo ao arrependimento, promessa do Espírito de Deus, dia do Senhor. Amós, profeta da justiça social, esse pensava nas questões sociais. Primeiro profeta que sensibilizou o rei para cuidar do social, chamado à retidão. Obadias, profecia contra Edom, condenação do orgulho, era um homem humilde e firme, decidido, né? Todos eles eram médiuns, né, gente? Jonas recebeu a missão de pregar em Nínive. Olha o que aconteceu com ele. Aí, ao invés dele ir para a direita, para Nínive, ele foi para a esquerda, fugiu. Não quero saber disso não. Se eu for lá, o povo vai me matar. Ficou numa embarcação, teve uma tempestade, e alguém falou assim, olha, tem alguém aqui nesse barco que não está cumprindo a vontade de Deus, que a gente vai morrer. Aí Jonas disse, sou eu, pode me atirar ao mar. Aí atiraram Jonas ao mar, e um grande peixe engoliu. Jonas ficou durante um período dentro do peixe, até que o peixe foi até Nínive e cuspiu Jonas em Nínive. Falou, agora tem que pregar. Quer dizer, quando Deus quer, não tem jeito. Nem morrer, morre. Vai para a boca do peixe. Né? Né? E volta. Aí vem Miqueias, denuncia as injustiças, anúncio do Messias em Belém, profeta messiânico. Depois vem Naum, profecia contra Nínive, lá em Nínive. Juízo sobre opressores, consolo para Israel, justiça de Deus. Rabacuque, diálogo do profeta com Deus, é um livro muito interessante. Questão do sofrimento, confiança na justiça de Deus. Abacuque percebeu como funciona a lei divina. Sofonias anuncia o dia do Senhor, chamada à conversão, sempre tentando despertar o povo, acordar aquele povo. Porque o que acontecia? Quando o profeta morria, tempos depois o povo voltava à infidelidade a Deus. Aí tinha que vir um novo profeta para tentar levantar o povo. Sofonias, juízo e restauração.
o grande profeta Ageu, incentiva a reconstrução do templo, chamada renovação espiritual, prioridade a Deus. Tudo tinha que ser pensando em Deus. Zacarias, grande médium, teve grandes visões, falou também de Jesus a respeito do grande Messias, lutou e organizou a restauração de Jerusalém. Malaquias, o último profeta do Antigo, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. De Malaquias até Jesus, 400 anos, 4 séculos sem aparecer profeta. Chamado de período do silêncio profético. Então, Malaquias foi o último. Falava sobre os abusos religiosos, promessa também do Senhor, o grande profeta também messiânico. Aí agora veio o Novo Testamento. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vocês vão adquirir aqui na livraria o livro Tratado dos Evangelhos, que eu levei 20 anos para escrever. E não dá para falar isso aqui. É só Jesus. Né? Então, esses profetas, vamos lá, olha aqui, ó. Esses livros, gente, esses livros foram escritos e psicografados por ele. Eram médiuns psicógrafos. Jesus utilizou deles para poder escrever isso aí. Evangelho voltado aos judeus. Jesus apresentado como o Messias, o Filho de Deus esperado. Depois vem o livro de Marcos, que foi inspirado por Pedro, que fala sobre as atitudes de Jesus. Não basta apenas conhecermos as verdades de Jesus, mas também como ele agia, o comportamento dele. Os ensinos de Jesus nos ensinam e nos livram da ignorância espiritual. Mas as atitudes dele nos dão forças e coragem para agir. É o evangelho que vem de Pedro. E agora vem o evangelho que vem da Mãe Santíssima. Lucas era discípulo de Paulo, e ele escreveu sobre a infância de Jesus. Lucas, o médico que escreveu esse evangelho, e também Atos dos Apóstolos. E João, o grande João, o evangelho místico, que fala de Jesus como verbo de Deus, é o evangelho do pão da vida, né? Dá ênfase à vida eterna. Agora vem o livro histórico, Atos dos Apóstolos, nossa próxima obra. Vou escrever. Eu vou ter que escrever. Atos é o evangelho de Paulo, escrito por Lucas, discípulo de Paulo. O Paulo de Atos é um, o Paulo das epístolas é outro. Aí conta a história do primeiro movimento da igreja depois da saída de Jesus. A ação do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a influência dos bons espíritos naquelas pessoas. O Espírito Santo é o conjunto de espíritos superiores que agiam naquele tempo. As cartas de Paulo, Romanos, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tesalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. O que essas cartas de Paulo tratavam? De ensinos doutrinários, pastorais, de conduta reta, moral, de acolhimento ao estrangeiro e ao trabalhador, da união. São essas epístolas, essas cartas de Paulo, que nos dão uma visão de quem foi Paulo. Em Atos dos Apóstolos, nós conhecemos o herói Paulo, mas em carta a gente vê o lado humano de Paulo. Lendo as cartas de Paulo, decidi que eu vou trabalhar em Atos. E o título já tem, Exegese dos Atos dos Apóstolos. O ChatGPT pediu para não escrever outro livro sobre tratado. Ele falou, Tratado dos Evangelhos, compêndio da Bíblia e exegese, olha o título, exegese, livros teológicos, né? Então vamos depois, lá na frente, daqui a 2 anos a obra vai estar pronta, tomara que sim. A introdução é a professora Marisley, sem a introdução dela não tem livro, né? Aí vem Hebreus, Cristo como sumo sacerdote. Então, todas as cartas de Paulo eram para revitalizar, consolidar as igrejas daquele tempo. Ele não podia estar em todo lugar. Escreveu em Roma, escreveu em Corinto, escreveu para toda a comunidade. Tem um grande estudioso das cartas de Paulo, o doutor César Perry, que foi presidente
da Federação Espírita Brasileira, o prefaciador do tratado. Ele é um estudioso das cartas de Paulo. Então, ali você vai ver Paulo igual a nós, humano, carente, reclamando, fulano sumiu, fulano não aparece, fulano não mais está comigo, vem, fica comigo. Um Paulo humano, humilde, o Paulo que gera amor. O Paulo de Atos gera admiração. Em suas cartas, nós sentimos o amor do grande apóstolo. Por isso que Jesus foi até ele. Aí vem as cartas gerais, maravilhosas, a carta de Tiago, que fala da importância das obras. Não há fé sem obras. A fé prática, controle da língua, controlar a língua. Quem controla a língua, controla o corpo todo. A sabedoria cristã. Depois vem a carta de Pedro, 2 cartas Pedro escreveu. Consolo aos perseguidos, eram cartas de consolação. Aí vem João, com 3 cartas. João define Deus. Deus é amor. Depois da definição de Jesus de Pai Nosso, Deus é amor. E amor não é nem masculino nem feminino. Amor é amor. No dia que nós começarmos a amar o amor, nós vamos entender que é Deus. Não é uma inteligência, é o amor que pensa, é o amor que cria, é o amor inteligente. Deus é o amor em inteligência suprema, causa de tudo que existe, não mundo imanente. Deus é amor. Aí vem a 2ª carta de João, fidelidade à verdade, amor cristão, cuidado com falsos mestres. Naquele tempo, muita gente queria colocar doutrinas diferenciadas além do cristianismo. E João estava atento a isso, já bem idoso. Mas a 3ª carta ao João, pedindo o apoio aos missionários. João manda o povo viajar para divulgar o Evangelho. Hospitalidade, para dar hospitalidade para as pessoas. Né? A carta de Judas, a advertência contra falsos, não era Judas Iscariotes, falsos mestres, defesa da fé, chamada à perseverança, juízo divino. E aí vem o Apocalipse. Aí alguém perguntou, você não vai escrever sobre o Apocalipse? Eu falei, já tem até o título, mas não vou escrever. Olha o título, meus irmãos. A esquetiofirese do Apocalipse. O título é tão complexo quanto o próprio livro. Depois eu explico o que é esquetiofirese. É a gênese do Apocalipse. Livro profético escrito por João, e simbólico. Luta entre o bem e o mal. Esperança na vitória de Deus, nova criação e vida eterna. E aí termina a nossa exposição. Daqui uns dias vamos ter essa linda capa aí à disposição aqui, bonito aqui para entregar para as crianças, para que as nossas crianças possam conhecer a Bíblia depois, motivadas com essa leitura. Muita paz a todos, felicidades para todos nós que frequentamos aqui aos domingos, os irmãos que eu tenho certeza que tem gente que está aqui há 20 anos, tem gente aqui que é fiel, né? Parabéns a todos, hein? Parabéns a todos, né? Que continuemos aos domingos trazendo pessoas para virem para cá. Uma coisa é ver pela TV, ver pela internet, outra coisa é estar aqui. Esse salão, esse lugar é um laboratório, é uma enfermaria, é um hospital. Enquanto estamos assistindo palestras, os espíritos estão agindo. No passe, essa terapia é concretizada. Não vamos deixar de frequentar, pensando que, mas aqui é uma estufa, é um ambiente onde chegou ali, já começa a receber a assistência espiritual. Que por muitos e muitos anos, as nossas reuniões de domingo possam trazer curas, esclarecimentos e motivação para viver. Muita paz a todos e até a próxima. Carinho.